Oi, gente. Bom dia. Mais um vídeo sobre o cangaço. Ontem eu assisti a um vídeo também no YouTube, de um canal que tem mais de 100 mil seguidores e a pessoa responsável pelo canal deu a notícia, né? Uma notícia até desagradável, porque ele disse o seguinte: gente, eu estou comunicando para vocês que Dulce, a última cangaceira viva, morreu hoje, né? É uma notícia desagradável mesmo, até para dar, né, a notícia. E então ele citou uma outra frase bastante interessante, que ele disse o seguinte: pronto, eu ouvi da Cila, uma ex-cangaceira também, né, que quando ela morresse e todos se fossem, o cangaço ia ficar à mercê de cada um. Cada um iria dizer o que bem quisesse entendesse. A verdade não é essa. No meu entendimento, o cangaço faz parte da história. E a história, ela segue justamente para que nós a compreendamos, analisemos. Essa pessoa que fez a postagem ontem, ela entrevistou inúmeros ex-cangaceiros. Por acaso, eu estou com um livro aqui, dicionário biográfico, né, de cangaceiros e jagunços, de Renato Luiz Bandeira, né? Eu tenho 2 edições desse exemplar, onde ele cita vários nomes de vários cangaceiros. E observei aqui o seguinte, que terá que ser feito um outro. Por quê? Porque agora se foi a última das cangaceiras que, né, supostamente ela estava lá em Angico no dia 28 de julho do ano de 1938, e ela comentou várias coisas na ótica dela, conforme a Cila também fez, né? E aqui diz o seguinte, tem 2 nomes, Dulce Menezes Silva, segunda mulher do cangaceiro criança, fonte José Bezerra Irmão, é a mesma seguinte, Dulce Silva, né? Aí aqui tem os dados da Dulce, e isso daqui foi, quando foi publicado, claro, ela estava viva, porque até ontem ela estava viva, né? Então, a Dulce foi das últimas. Mas o que eu quero explicar é o seguinte: não é porque uma pessoa morreu que o cangaço, a história acabou. O cangaço acabou, provavelmente, o cangaço lampiônico, em 1938, com muitas dúvidas, inclusive, porque até hoje, né, não temos a certeza se o Virgulino, o Lampião, o famoso Lampião, morreu exatamente naquelas circunstâncias em que foram, digamos assim, em que a Dulce mesmo, a Cila, o cangaceiro, o José Sereno, o 25 e outros relataram. Não temos a certeza absoluta, cada um dava a sua versão. É exatamente isso, Senhor, que cada um vai dizer o que quer, mas a história não é assim. A história tem que ser realmente contada por cada um dentro de sua área, né? Porque com tanto material amigo como foi todos esses cangaceiros, não tem nenhum livro escrito, só tem os vídeos, que são super úteis, são muito úteis, mas
nunca, a história vai morrer porque um dos componentes morreram. Se foi, nunca, né? Inclusive, essa versão aqui deste livro, né? Ele não consta a data de nascimento da Dulce, que dizem que era uma garota de 15 anos no ano de 1938, e então eu fiz a conta aqui, provavelmente ela nasceu no ano de 1923, né? Mas não é porque um historiador, porque uma pessoa conheceu, porque uma pessoa falou, que a história vai ser contada do jeito que você quer, porque o cangaço é isso. Cada um conta a sua versão. Ah, porque eu escutei fulano, eu escutei fulano. Não, não é isso, não é verdadeiro. Tem que passar pelo crivo das ciências, do método, metodologia científica, para se estudar um fato de tanta relevância quanto foi o cangaço. O cangaço não foi guerra, gente. O cangaço não era disputa por terra. O cangaço, as pessoas que estiveram no cangaço não tinham ideologia, nem política e nem religiosa. Não tiveram nenhum, principalmente o virgulino. Temos que tratar o cangaço como um fato histórico que mexeu com todos os sertanejos, que entrou para a história do Brasil, mas o cangaço, quais foram as causas? Qual foi a causa que levou o virgulino ao cangaço? Muita gente diz o que quer. Muita gente, há pessoas que dizem até que foi por luta, por terra, não é verdadeiro. Nunca se comprovou que Virgulino tivesse um imóvel ou que ele houvesse constituído uma família. Muito pelo contrário, ele destruiu a própria família dele e as outras famílias. Então, temos que ter esse cuidado, né? Quais foram as causas? Qual foi a causa que o Virgulino entrou para o cangaço? Foi para vingar a morte dos pais? Isso é verídico, porque quando ele entrou para o cangaço foi muito antes dos pais morrerem. A mãe morreu já de problemas, dizem, teve um infarto fulminante, morreu. E o pai foi morto em consequência das desavenças que os filhos traziam para a família e para a sociedade. Portanto, tem que se analisar exatamente isso. O que foi que o cangaço deixou? Qual é a herança do cangaço? Cultura? Não existe cultura de crime, gente. Porque ele andava vestido, porque ele cantava, ele fazia era um repentista talvez, fazia uns versos, né? Por sinal, pouquíssimos versos são realmente da autoria do Virgulino, né? Porque aquele Acorda Maria Bonita, Levanta, vem fazer café, não é do Virgulino. Porque a Maria Bonita, na época do cangaço, e antes que o cangaço lampione supostamente acabou, essa música foi feita posteriormente, e a Maria Bonita não era Maria Bonita. Inclusive, essa pessoa que falou na morte de Dulce disse que as cangaceiras eram conhecidas como Maria Bonitinha, as Maria Bonitinhas. Então, não era só uma Maria Bonita. Aí a Maria Bonita entrou para a história como sendo a Maria Bonita. Era Maria de Ideia antes, era Maria do Capitão, e muita gente disse, até entre as cangaceiras, que só chamavam de Maria, nem Maria do Capitão, né? Então, é muito complexa, são muitas histórias fantasiosas, muitas mentiras, muitas falácias, né? A repercussão do cangaço foi realmente um desastre, né? E muita gente, cada um realmente diz o que quer. É o que a Cila diz, cada um vai dizer o que quer. Mas a versão da Cila foi considerada uma das pessoas que mais mentiu ou fantasiou para ganhar dinheiro, para ir para a mídia, para aparecer, né? Ela própria não reconheceu os irmãos, porque ela já tinha irmão no cangaço, e ela disse que foi
que foi viver com o José Sereno, mas que queria viver com o José Baiano, e ela contava tanta história desencontrada, certo? Então, quebrou o elo da história? Não, nenhum desses participantes. Inclusive, nós estudamos e verificamos, por exemplo, qual o final do Virgulino. Apareceram várias fotos, apareceram jornais. Porque eu me baseio no jornal, matéria jornalística daquela época, e depois que queriam vender material, que queriam fazer, digamos assim, peças de teatro. Até o museu existe, o Museu do Cangaço, que não tem nenhuma peça do Virgulino nem da Maria, mas disseram que existe, mas não se pode provar. Apareceu um pente de uma arma, né? No lugar, disseram, isso foi do cangaço, ninguém tem prova, né? As cabeças que foram lá de Angico para serem examinadas, né, daqueles cangaceiros, dos 9 cangaceiros, né, e mais 9 cangaceiros homens e 2 mulheres, supõe-se que, né? Por quê? Porque foram cortadas as cabeças e enviaram somente a cabeça sem os corpos, e não se pode fazer um laudo pericial de e dar uma causa-morte de uma cabeça sem o corpo. Se a pessoa foi, digamos, alvejada várias vezes, ou se foi perfuração de uma arma branca, né? Alguma coisa. Como assim? Qual foi o tiro? Ou qual foi a causa da morte do Virgulino? E cadê o corpo do Virgulino? Cadê o corpo do Virgulino? Cadê a certidão de óbito? Não existe, né? Vejamos também. Então, faltam os argumentos para aquelas pessoas, faltaram os argumentos para aquelas pessoas que investigaram, olharam, escutaram, né, fizeram a oitiva desses escangaceiros, né, mas não levavam em consideração fazer a testagem se aquilo era correto ou não. Apenas pegavam os idosos, ex-cangaceiros idosos supostos, sem documento. No caso dessa Dulce agora, não tem a idade dela correta. Não tem. Tem agora a idade de sua morte, mas não tem a idade. Aqui neste livro daqui, né? Cadê o documento da certidão de nascimento dela, ou um batistério, já que muita gente não ia no cartório para registrar, né? Cadê a certidão de nascimento? Cadê a certidão de casamento com criança? Ela foi a segunda mulher do criança. Cadê a certidão de casamento dela? Será que ela não casou? Ela deve ter se aposentado, gente, né? Mas e a idade dela? Qual foi o dia que ela nasceu? Né? Então, na verdade, não terminou aí, não. Agora acabou o estímulo, porque só porque você conheceu uma pessoa que fez parte, que também não foi um movimento, também não foi uma guerra, o cangaço não foi uma guerra de nervos, sim, mas guerra é outra coisa, né? Cadê? Acabou? Vai tirar o estímulo dessa pessoa, dos seguidores, 106 mil seguidores? Vai tirar? Não. Para os historiadores, não termina. A história não termina. O fato ocorreu, o fato é real, né? Segundo Durkheim, fato é algo real. Aconteceu, ocorreu. Agora, a materialidade, né? Muita coisa falta a materialidade. Por quê? Porque não houve investigação. Inclusive, vou citar outra vez, sempre me reporta ele, que o Rico Inglês fez uma postagem esta semana muito interessante. Ele localizou um suposto telegrama de João Bezerra, que foi o comandante
para exterminar o virgulino, entre aspas, exterminar entre aspas, sempre entre aspas, sabe por quê? Porque não se tem a prova que qual daquelas cabeças era do virgulino. Até coloquei o seguinte: apresentaram uma cabeça com uma trancinha. Virgulino tinha uma trancinha na cabeça. Depois apresentaram outra, e mais outra, e mais outra, né? E depois disseram que o Virgulino teve, quando foi baleado, vejam só, gente, como é incrível. O Virgulino passou mais de 2 décadas no cangaço, cangaceiro, né? Matador, estuprador, roubava, ladrão e psicopata. Ele sangrava as pessoas, ele tocava fogo nas pessoas, né? E apareceu aquela cabeça. Aí houve exatamente nesse canal uma pessoa que disse que o Virgulino, inclusive num depoimento do dono desse canal, que disse que encontrou o Virgulino com um tiro na cabeça, né? Mas não sabia que era o Virgulino, estava se batendo aquela pessoa ali, em cima de uma pedra, e ele deu um tiro de misericórdia. Ora, se o Virgulino já havia sido baleado na parte frontoparietal, né? E estava se batendo ali, e ele deu um outro tiro de misericórdia, então não é um tiro só na cabeça. Mas depois disseram que foi um tiro também abaixo do peito. E um outro, vejam só, e o outro tiro perto na altura do umbigo, que até atingiu o cinto. E uma espada, mas seria quase uma espada maior. Um punhal também sofreu avarias. Então, e que esse punhal encontra-se no museu. Qual foi o tiro que matou? Porque só aí já são 5 tiros, né? E Virgulino passou 3 décadas quase no cangaço, e só foi o perito que fez a última. Ele é perito, sim, mas não se faz perícia sem o corpo para dar a causa-morte. Mas ele garantiu que o tiro que matou o Virgulino foi aquele na parte frontoparietal que esfacelou o crânio, que o crânio foi remendado, né? Então, até um perito, um professor de universidade, dizer uma coisa dessa, é uma barbaridade, né? Como que ele disse, eu garanto que era a cabeça do Lampião. Se a cabeça sem o corpo, muitas vezes, e como ocorreu, as cabeças foram postas dentro de uma lata, segundo dizem, né? Numa lata de querosene com sal e cal. Portanto, essas cabeças, quando chegaram até o instituto, né, até os peritos, primeiro foi para os peritos, para analisar e dizer que era do Virgulino. Quem foi que disse que a cabeça era do Virgulino? Se eram 11 cabeças. Aí não tinha um corpo, né? Não sabia nem o sexo. A cabeça sem o corpo toda inchada. E será que dá para dizer isso? Quem foi que fez o reconhecimento? Quem foi? A Dulce não foi lá, ela correu. A Fila também, o Zé Sereno também. E quem foi que foi lá junto àqueles, digamos, aqueles peritos, dizer, esse daqui, qual dos cangaceiros que estava no momento em que estava convivendo com o Virgulino, porque os próprios cangaceiros, o próprio Corisco não estava lá, nem a Dadá, né, que fizeram parte do cangaço, mas não estavam no momento. Estavam do outro lado do Rio São Francisco, no estado de Alagoas. Então, essa história é muito mal contada. É muito mal contada. Agora, a história acaba, não vai acabar, Senhor. Não vai acabar, né? Agora, as dúvidas são todas essas, né? Que você fez tanta entrevista, mas você não procurou racionalizar, fazer o estudo mais
como deveria ser, empregando um método para saber se isso era tudo verdade. O que Dulce, com 15 anos, falava, ela tinha as lembranças dela, sim, ela tinha as lembranças dela. Mas no momento que ela correu, estava sob o estado digamos assim, ela queria correr para sobreviver, conforme ela disse, e sumiu, passou um tempão fora, a Sila também, o Zé Sereno também. Então, as lembranças, às vezes, falham também, ou então elas encobriam muita coisa, ou diziam coisa para aparecer, né? E existem essas lacunas que ficaram, cada um vê de uma forma diferente. O fato é o mesmo, o fato foi o mesmo, né? Mas quem é que prova que aquele monte de corpos que estava ali, que juntaram, porque olha, veja só, vamos lá, quando o Panta disse que deu tiro na Maria nas costas, ela levantou, viu o Espedro passar correndo e ela grita, compadre, compadre, escuta só, ela já, né? Quem foi que disse isso? Foi a Sila, mas a Sila correu e se escondeu e depois se encontraram, não sei aonde, com o Zé Sereno, depois se encontraram, né? Então, ela falou isso da forma dela, né? O Zé Sereno viu do mesmo jeito, se depois disseram assim, ela mesmo disse, acho que morreu todo mundo, quase ali, morreu todo mundo. Depois se encontraram, né? Depois foram se reencontrando, né? Então, ninguém vê exatamente da mesma forma. A Cila disse que ficou apavorada, porque era muita fumaça, muita bala. Quando o Bezerra disse o seguinte, que ali foi uma noite de chuva, amanheceram um dia ali, né? Embaixo, quando eles estavam ali seguindo, era chuva torrencial, depois disso foi uma neblina. Tudo isso tem que ser investigado, então, investigado entre aspas. Há possibilidade mais de se deduzir o quê? Há uma possibilidade, digamos, eu questiono, a Sila estava com a Maria fumando lá no alto da pedra, com chuva, ou mesmo com sereno, conforme ela disse, sereno, que é o serenando, chovendo fininho, e não apagava o cigarro. Que brasa era essa que não se apaga com fogo? Que o fogo não apaga com água? Como é que pode se fumar quando está na chuva ou neblinando? Como assim? Tinha que estar no abrigo, tinha que estar embaixo de alguma coisa. Ela disse que estava sentada com a Maria, lá em cima da pedra, né, conversando, e que a Maria estava se lamentando, que era uma vida triste, terrível, que aquele canela de viado não morria, não era moço, ninguém conseguia alcançar. Sim, aí vamos lá. Um psicopata é exatamente isso, ele domina. E ninguém podia sair, mesmo a Maria não podia sair, só saiu por morte. Se foi o caso dela estar ali também, ainda tem essa dúvida, gente. Que dizem que eles foram embora para outro lugar, mas, no meu entendimento, né? Creio eu, esse é o meu entendimento, que psicopata não muda, e não é nem meu entendimento de quem estuda, de médicos, psiquiatras, né? Que não se muda a personalidade de psicólogos também. A gente sabe que não muda a personalidade, ninguém muda a personalidade, ela é construída. Já os psiquiatras dizem exatamente, a doutora Ana Beatriz, que o psicopata ele tem um problema no sistema límbico, né? É constatado, isso é científico. Portanto, gente, essa pessoa que deu a notícia da Dulce ontem, né? E eu assisti ao vídeo, não vai ser exatamente assim, vai se estudar o fato, conforme a história, é história. Agora, não com amizades, conforme fazia o doutor Amauri, que era amigo de ex-cangaceiro que pagava, que colocava em casa, que colocou o nome da filha de Sérgia,
porque amava o cangaço. Doutor Lamartine, que era apaixonado pelos cangaceiros, que era amigo da Dadá, que levava ela para todo canto, a Dadá com a perna cortada, né? Ele levava, ele era amigo. Isso não é estudo. Isso não é estudo. Se você se envolve com a pessoa pela amizade, você não aprofunda. É por isso que existem leis, né? Por exemplo, para encerrar, um juiz não pode ser juiz de uma causa, de uma questão, para aplicar uma sentença, seja essa sentença para condenar ou para absolver, quando ele conhece a pessoa, tem amizade, quando é da família. Por quê? Porque isso é uma coisa que está na lei. Porque certamente, pela amizade, ele vai querer proteger aquela pessoa e não vai aplicar. Aí ele tem que se declarar suspeito, é a suspeição. Certo? Então, ele se declara suspeito para falar, ou para opinar, ou para sentenciar, né, alguma pessoa que seja, foro íntimo isso. Certo? Então, o cangaço, a história não acabou, não. Vai continuar. Apenas a Dulce esteja lá com Deus, né? Já está, eu acredito em Deus, que esteja na paz, né? Esteja na paz.